Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Tudo bem, meus amigos e amigas, telespectadores do nosso Boa Tarde Cidadão, né? Na sexta-feira iniciamos uma análise, mas a gente acabou por se empolgar tanto diante de tantos problemas que tem o Brasil e tantos temas para a gente discutir e tentar compartilhar uma opinião com vocês, que acabou passando o tempo e a gente não concluiu. Mas dessa vez eu acabei escrevendo o texto direitinho para que a gente possa, de maneira mais breve possível, compartilhar um pouco do que a gente pensa. E você também pode colocar a sua opinião, mandando a sua participação através do 999-82-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Faremos aqui uma reflexão sobre o nosso Brasil, né? É necessário, meus amigos, sempre ouvir os dois lados e nós sabemos que cada um dos lados sempre tem a sua razão. É preciso ter calma para que os pontos de vista sejam defendidos na paz, pois os ânimos acirrados não levam a lugar nenhum que não seja a intolerância. Mais importante do que ir às ruas ou militar nas redes sociais, é importante saber o que está se pedindo, o porquê e a consequência. A crise política que enfrentamos hoje, inflamada também, sim, por setores da mídia nacional, tem atingido cada vez mais a nossa economia. E agora se vende a solução de que algo tem que ser feito urgentemente, custe o que custar. Mesmo com a economia em turbulência, há um setor forte que curiosamente patrocina a formação de opinião no apoio aos principais telejornais nacionais, direcionando na condução do caos, pois ganha muito com isso. São os bancos brasileiros que têm tido, neste período, lucros estratosféricos. Estamos entrando em um ciclo muito ruim para o nosso país, que é quando se deixa de investir, por exemplo, no capital produtivo, no capital industrial, que gera menos lucro, mas é mais seguro e gera emprego, fazendo a riqueza circular mais. E isso tem acontecido em detrimento do investimento no capital especulativo, financeiro, a bolsa dominando, né? Quando se ameaça determinada mudança, na verdade a gente observa que a bolsa sobe, o dólar cai e ao contrário também de acordo com os fatos políticos nacionais. O mercado parece que mandando em tudo que a gente está vendo. Isso que proporciona lucros, né, imediatos e mais altos em detrimento do arroxo na economia brasileira, concentrando cada vez mais o capital nas mãos de quem tem mais. Nós vivemos numa grave crise de governabilidade, com uma presidente perdida politicamente e um Congresso, em sua maioria, preso aos mais escusos meios de pressão ao poder central, barganhando de maneira ilimitada por ministérios, cargos e liberação de emendas parlamentares. Diante da atual situação, não consigo enxergar qualquer solução sem o amplo diálogo entre o governo e a oposição. Pois claramente a oposição não deixa os atuais governantes governarem e se os que governam forem arrancados do poder, por exemplo, com um processo de impeachment, eu tenho clareza em afirmar também que quem quer que assuma, seja lá quem for, não vai conseguir governar em paz com os atuais governantes passando a desempenharem o papel de oposição. Então é necessário realmente e urgentemente um pacto em comum acordo com as duas forças, pois do contrário nenhuma das duas vai conseguir governar. Se é para mudar, que as mudanças sejam profundas. Nada será resolvido num passe de mágica, pois não estamos vivendo num conto de fadas. Ou será que alguém acredita que a carruagem pode virar abóbora do dia para a noite, com o nosso país sendo governado com Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha e por um Congresso que tem nomes como Paulo Maluf, Fernando Collor de Mello e algumas centenas de parlamentares que receberam propina da Lava Jato, incluindo nomes da oposição. Seria o mesmo que arrancar um pé de carrapicho por cima e deixar a raiz de tudo, né? A raiz ali por baixo. A raiz de tudo que começa no processo eleitoral e estamos bem próximos a novas eleições, onde tudo isso poderá se repetir, pois esse dinheiro, em sua grande parte, serve para pagar contas de campanhas usadas pelos políticos, em parte até mesmo para comprar o voto dos que se vendem sob as mais variadas desculpas e atinge, meus amigos, todas as classes sociais, pois não é só o pobre que acaba vendendo seu voto. A mudança tem que ser profunda e ela se dá pelo voto, a não ser que se convoque a nova constituinte e zere o jogo
com eleições gerais, que até poderiam ser emendadas com as eleições municipais de outubro, quem sabe. É importante compreender que os prefeitos não governam seus vereadores, que os governadores não governam seus deputados estaduais e que um presidente da República, seja ele quem for, não governa seus senadores e deputados federais. E a Lava Jato atinge justamente a relação de promiscuidade entre esses poderes, onde geralmente o executivo, o poder executivo, submete-se a levar facadas do poder legislativo para aprovar de tudo, independentemente de ser ou não o melhor para o país. A maior crise que vivemos hoje, meus amigos telespectadores, é uma crise de valores, uma crise ética, uma crise de moral, e ela está entrelaçada em todos os poderes da nação brasileira. Eu tenho medo, de fato, de uma guerra civil, pois se não ocorrerem mudanças profundas proporcionadas por uma constituinte ou pactuadas entre situação e oposição, nenhum lado vai permitir que o outro governe. E isso, infelizmente, já se observa até mesmo nas ruas, nas discussões acirradas entre as pessoas, sejam estranhos, amigos ou até familiares, que se dividem em brigas fratricidas e não chegam a lugar nenhum. Até marido e mulher brigando por causa de política. Brigas e discussões entre pessoas sobre o manto da virtualidade das redes e mídias sociais. A coisa mais comum no comportamento das pessoas observado nos últimos meses é o passe e repassa, muitas vezes, de ideias, ideologias, frases e conteúdos que não se sabe as origens e os verdadeiros objetivos, sejam contrários ou favoráveis ao governo. Cuidado para não virar leitor de manchete de Facebook, Instagram, repassando também as coisas do WhatsApp, que nada contribui, sem saber a sua origem, para uma discussão, nada contribui para uma discussão mais saudável e educativa. E aí eu pergunto, meus amigos, para que vocês pensem junto comigo, a quem é que interessa um Brasil dividido? É fundamental a presença do povo nas ruas, seja de um lado ou de outro, mas vale a pena perceber que somos ainda um bebezinho recém-nascido em se tratando de democracia e exercício pleno da cidadania. De aproximadamente 500 anos de história, para arredondar aqui a matemática, possuímos algo em torno de apenas 10% da nossa existência enquanto Brasil dentro deste regime democrático. 10% do período de nossa existência nessa experiência de democracia, de cidadania, de eleição pelo voto direto, para resumir a história. Estamos em processo de aprendizado, isso é importante, a gente aprende e erra, sendo conscientes em alguns momentos, manipulados sem perceber em outros momentos. Isso é importante, mas na verdade devemos ter calma para analisar tudo o que ocorre ao nosso redor. Quem ganha com o caos instalado no país? Alguém pode me responder? Isso cria condições para que medidas extremas sejam tomadas e, o pior, legitimadas por uma parte da população cansada de tanta corrupção, revoltada com a crise na economia e não se enxerga que não consegue enxergar que se é para haver uma mudança, a mudança tem que ser profunda e não uma mudança superficial. Porque ontem foi o governo de A, hoje é o governo de B e amanhã vai ser o governo de C. Os fins justificam os meios? Vai se atropelar, estuprar a Constituição brasileira a qualquer custo sobre a ilusão de que medidas extremas resolveriam o problema do país num passe de mágica? Tem que haver limite. É necessário frear e, por que não dizer, acabar com a corrupção enraizada no Brasil. Quem pagou, quem roubou tem que ser punido, tem que ser preso. Mas tudo dentro da lei e sem excesso de nenhuma das partes. Nem o juiz Moro, nem Dilma, nem Lula, nem Michel Temer, nem os tribunais, nem Aécio Neves está acima da lei. É mais difícil, é mais complicado, mas se cada um encontrar um fim que justifique um meio para burlar as leis do país, aí sim teremos um caos total estabelecido no país com consequências imprevisíveis. Vamos rasgar a Constituição para salvar o Brasil? Por que não a nova Constituinte para zerar o jogo e, de fato, mudar os políticos e votar as reformas que o Brasil precisa? Tributária, política, econômica, trabalhista. Há quantos governos falamos sobre a necessidade dessas reformas? E cadê? Uma coisa é a briga política interminável entre situação e oposição. Uma coisa são as suspeitas e investigações. Outra coisa são os fatos reais, as provas, comprovações, os argumentos técnicos e jurídicos, porque, por mais que politicamente, por exemplo, você esteja a favor ou contra um lado ou um outro.
o investigado, que seja de qual partido for, tem que ser punido. O que vale para um tem que valer para o outro. Pau que dá em Chico tem que bater também em Francisco. O momento que vivemos é bem parecido, meus amigos, vocês vão concordar comigo, eu acredito, como um jogo de futebol. Quando um lado faz o gol, mesmo que ele tenha dado uma canelada, né, dado um chute no adversário para o adversário cair, os do time que marcou o gol defendem e o time adversário contesta, esculhamba com o juiz, inclusive. Quando o contrário acontece, do mesmo modo, a situação se inverte completamente. Quer dizer que o cara agora é Eduardo Cunha. Será? Com milhões de dólares no exterior, é ele o principal condutor do processo de impeachment. Como é que fica a condução ética e moral do Congresso Nacional para votar o pedido de impeachment, quando grande parte recebeu diretamente ou indiretamente através de seu partido político recursos de campanhas de empresas que superfaturaram vários contratos com a Petrobras? Ah, mas é doação ilegal. Não é. É propina disfarçada de doação de campanha. A Polícia Federal já disse claramente isso. Então, se é para mudar, que se mude em profundidade, que se convoque eleições gerais e uma nova constituinte. O Brasil não aguenta mais viver de remendos e acordos escusos, conchavos e conspirações baratas e intermináveis pelos bastidores na luta pelo poder. Se isso acontecer, o lado que ganhar, que respeite o outro e deixe o país andar para frente. O Brasil é grande, rico, tem um mercado consumidor espetacular e um povo trabalhador e criativo que desperta os olhos do mundo inteiro. Não podemos, meus amigos, nos dividir. Tem gente de olho em nossa economia, em nosso petróleo. Ora, se a Petrobras está falida, por que multinacionais querem comprar a Petrobras? Por que empresas estrangeiras querem investir para explorar o nosso petróleo, mesmo com tanto caos na empresa e na economia brasileira? Vamos ter cuidado com o que pedimos nas ruas. Por parte de ambos os lados, o ódio, os ânimos acirrados não constroem, só dividem. O que constrói é o debate de ideias e não de ataques às pessoas de qualquer partido que seja. Olhemos para os países ditos desenvolvidos e com alto padrão de ensino e de educação. As pessoas divergem e esculhambam umas com as outras dessa maneira? O povo desrespeita, por exemplo, os seus governantes, por mais que cometam erros? Falam mal de si mesmo, do próprio país, dizendo que não tem jeito, que não tem futuro e que vai mudar de país? Esse comportamento muitas vezes se vê no nosso Brasil, os brasileiros assim. Será que é isso um comportamento de alguém que quer fazer o Brasil crescer? É muito triste ver manchetes internacionais expondo a cada um de nós brasileiros e ver brasileiros aplaudindo tanta notícia internacional mostrando sobre a situação aqui. Estamos aplaudindo a quem? O caos? Lavemos a nossa roupa suja, meus amigos, dentro de casa. Falamos mal e reclamamos dos nossos governantes. Mas quem escolheu? É como falar mal de si mesmo, a gente tem que pensar sobre isso. Temos cuidado, pois quem ajuda a vender e propagar o caos, depois vai ganhar muito para vender soluções extremas a qualquer custo para o nosso país, que seria justificável diante da situação, por mais que venha a atropelar a soberania nacional e a comprometer a nossa dignidade, nossas leis, o Estado democrático de direito, a nossa economia e o nosso patrimônio. No dia em que nós entendermos em profundidade o valor do nosso voto, que é a forma mínima de exercício da cidadania, aí sim nós caminharemos rumo ao Brasil do futuro que tanto desejamos, né, pelo nosso próprio crescimento. Então, finalizo aqui com essa reflexão para que vocês pensem um pouco, compartilhem as suas ideias, e depois do intervalo a gente vai conversar e ouvir a sua opinião. Até já.
Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para você todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão. Qual é a sua opinião a respeito da situação que o Brasil vive hoje? Qual é a sua opinião a respeito da reflexão que fizemos no bloco anterior? Coloque a sua opinião, manda uma mensagem para mim aqui, pode ser mensagem de texto ou WhatsApp, através do 999827916. Vou deixar o número permanente aqui para você participar e interagir com a gente. Eu quero dizer a você que no nosso site, no www.robsoncarvalho.com, eu vou postar escrevendo tudo isso que nós dissemos agora no início do programa, né, para que você possa ler em profundidade a análise que nós escrevemos, e também você vai poder posteriormente ao programa acessar no nosso site no robsoncarvalho.com e baixar o vídeo para download e assistir mais uma vez o programa. Vamos aqui a algumas participações de telespectadores. Boa tarde, tenho preocupação de chamar uma constituinte. Elegermos extremistas. Vivemos um momento de radicalidades e isso contamina a eleição. Agora, não enxergo realmente solução, caro telespectador, a telespectadora Laura, do Tirol, né? Eu não consigo enxergar. Se não houver um acordo entre situação e oposição, porque um lado não vai conseguir governar sem o outro. Se arrancarem a presidente do poder agora, eles saindo do poder vão ficar em cima e o caos vai estar instalado e ninguém vai conseguir governar. Como do jeito que está, não estão conseguindo governar também. Então, enquanto não terminar essa disputa de poder, a gente não vai ter paz. Mais participação aqui de telespectador, vamos lá. Robson, boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentando aqui o Luiz Trindade de Natal. Um dos principais sinais de degeneração moral é quando alguém lê uma denúncia contra um político com todas as evidências e provas e o sujeito sente raiva do jornalista que apurou os dados, do amigo que compartilhou a matéria, da justiça que investigou o caso, nunca do político em si. Parece engraçado, mas para o Brasil, para os brasileiros, é algo profundamente e perfeitamente trágico. É o que penso. A participação do nosso amigo aqui, Luiz Trindade de Natal. Vamos a mais participação e opinião do telespectador. Peço que o pessoal mande um texto mais resumido, senão não vai dar tempo de ler tudo aqui. Tem muita participação. Ítalo de Natal, deixa eu ver, parabéns pelo programa, sempre usando do bom senso, nem sempre presente nos outros, né? O áudio que dizem ser de Joaquim Barbosa é falso. A continência de policiais e manifestantes na Paulista é falsa. Era uma homenagem a um policial morto. Né? Ver essa história, o pessoal começa a repassar coisas, os outros vão replicando sem saber do que é que se trata, né? A charge que parece com carteira de trabalho voando sobre manifestantes de vermelho é falsa, resultado de um plágio do autor Ivan Cabral. Com tanta gente usando de má fé contra a corrupção, o diálogo do debate de ideias está prejudicado, né? Segundo a opinião do nosso telespectador. Olá, parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber, pode a justiça de um país ser ultrajada e permanecer
sem tomar uma decisão firme e imediata, João da Cruz, da Cidade da Esperança. Depende, né? Quando às vezes a gente tem a situação da justiça do país comprometida com um bocado de coisa, né? A gente sabe que, infelizmente, aí eu sou contra isso, dá a importância da Constituinte para você votar mudança também no próprio judiciário, nas leis brasileiras. Porque hoje, para quem não sabe, na hora que você... a nomeação, por exemplo, de um desembargador para o Tribunal de Justiça, passa pelo governador do Estado. A nomeação de ministro do Supremo, dos tribunais superiores, passam pelo presidente da República. Existe aquela história de do sistema de pesos e contrapesos que equilibram teoricamente a nossa República, mas na verdade, na prática, o que a gente vê é a articulação política de bastidores. Por isso que no Supremo Tribunal Federal você vê, fulano de tal, Gilmar Mendes é ligado ao PSDB, não sei quem é ligado ao presidente Lula, não sei quem, ao presidente Lula, não sei quem foi indicado por Dilma. Então gera esse tipo de especulação, né? Porque há uma interferência política, sim, no judiciário, né? Para um lado ou para o outro, sempre existe. A gente observa isso no país. Aquela história de falar palavrão, o que é que você acha? Eu disse, olha, quem de nós, na verdade, não é a questão de dizer que é certo ou que é errado, mas quem de nós aqui nunca, num momento de raiva, acabou falando palavrão ou se comportando de determinado modo quando estava enraivecido com alguma situação. A gente tem que partir para a discussão do que é prioritário, do que é essencial, né? Roubou, errou, tem que ir para a cadeia, tem que ser preso, quem quer que seja. Agora, o dinheiro que saiu da operação de empresa que superfaturou contrato com a Petrobras, o dinheiro que saiu, patrocinou campanha, por exemplo, de um partido A, é o dinheiro sujo. Mas se patrocinou a campanha de um partido B, não é dinheiro sujo? Que conversa é essa, né? Parabéns pelo excelente programa, professor Leandro, de Filosofia da UFRN. Ele se coloca aqui contra o golpe e a favor da democracia. Perfeito seu comentário agora há pouco na Band, abordou o ponto correto, a nossa sociedade está enfeitiçada. Eu gostei dessa palavra. A gente, às vezes, dentro do caos, né, ficam pregando soluções e a gente acha que é só arrancando ali, feito um pé de carrapicho, que está resolvido. Não é assim, minha gente. O problema é que o Brasil tem um bando de eleitores corruptos atrás de um governo honesto. Segundo a participação aqui de um telespectador. Na verdade, a questão é bem mais profunda. Poxa, Robson, concordo com a sua reflexão, parabéns, concordo com 75%, mas foi realista em virtude do atual momento que vivemos. Sugiro que você escreva a sua reflexão e poste no blog, né? Vou postar no blog em breve, porque eu tenho o maior interesse em compartilhar nas redes sociais. Rafael Melo, de São Gonçalo do Amarante. Deixa eu ver. Pergunta, você é contra ou a favor ao Partido dos Trabalhadores? Eu não tenho posição nem contrária nem favorável a partido nenhum. Eu defendi aqui, coloquei ponto de vista sobre princípios. Por acaso existem hoje partidos que estão no poder que amanhã podem não estar. Partidos que roubaram, partidos que acabam se colocando de uma maneira como se fosse isenta, mas participando da mesma história. Então aqui não se trata de falar de pessoas, não se trata de falar ou defender ou criticar partidos políticos. A análise, a reflexão que eu faço aqui para que todo mundo pare e pense e reflita junto comigo, aberto a comentários, a críticas e sugestões, como estou fazendo aqui, o objetivo é que a gente pense de maneira mais ampla, que a gente esqueça quem são os partidos, que a gente esqueça quem são esses representantes, aquilo que deve nortear o comportamento de cada um de nós. Porque se vende diante do caos que está, algumas soluções que seriam mágicas, mais simples e rápidas, mas a questão não é bem assim. A gente corre um risco, se a coisa não for feita de um pacto muito bem feito entre situação e oposição, de nenhum lado governar com o outro. Do jeito que está, não estão governando. Se arrancar quem está aí e botar o outro, não vão governar, porque quem ficar de fora do poder vai impedir. Então a gente tem que enxergar lá na frente e ver que a situação não é brincadeira não é fácil não. Porque do jeito que está, pode até piorar, por mais que muita gente não acredite. Participação aqui do mais telespectador, vamos lá. Longo e bonito seu comentário, mas coloque as palavras do seu comentário, deixa eu ver aqui, como é? O seu comentário num petista, não entendi bem. O semeador de ódio e mentiras, Lula já apodreceu aqui. Eu acho que, gente, comentários radicais extremos de um lado e para o outro não é o que vai construir, né? Não é atacando dignidade e honra das pessoas que a gente vai conseguir refletir com cautela
para entender o que é que exatamente está acontecendo com o nosso partido, com o nosso país. Participação aqui de mais telespectador. Boa tarde, Robson. Isso mesmo, não tome partido, pois perderá a credibilidade como jornalista. Sou fã do seu programa justamente por isso. Léo de Ponta Negra. Pois é, Léo, não me cabe aqui me manifestar a favor de partido A nem a favor de partido B. Eu estou colocando situações quando há coisas que um lado às vezes está com a razão, às vezes é o outro lado que está com a razão. É importante a gente ter cuidado com esse tipo de coisa, porque senão fica um fla-flu. Eu torço pelo Flamengo, tudo que o Fluminense fizer está errado. Eu torço pelo Fluminense, tudo aquilo que o outro partido ou outro time fizer está errado. Não é assim, né? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua numa reflexão com vocês. Até já. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para você todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Caro Robson aqui, continuando com o programa, né? Parabéns pelo comentário. Pergunta está aí as claras. E as denúncias dos grampos, né? O que o ex-presidente queria, segundo a participação do nosso telespectador, era se ver livre de ser preso, porque as autoridades não agem, a gente brasileiro fica na ociosidade sem saber o que vai acontecer. Boa tarde. Eu fico pensando, imagine se liberasse as gravações de todos os políticos que estão grampeados. Quem será que ficava de pé, né? Deixa eu ver aqui. Robson, você concorda que o PT começou como um partido político, se transformou numa agremiação criminosa e está terminando a sua existência como uma seita de fanáticos alienados? Luiz Trindade de Natal. Isso aqui é a pergunta que eu deixo para que vocês reflitam com base na reflexão que fez aqui com vocês. Robson, aqui é o Walter de Extremóis. Ao meu ver, a população já está saturada com tantos desenganos, por isso sou contra o golpe. Tem que se unir por um Brasil melhor. Bom, gente, tem muita participação, não dá tempo, o programa chegou ao fim. Quero agradecer a audiência de todos vocês e a paciência. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão.